Bora responder algumas perguntas que vocês fizeram, seja de narrativa, pessoais ou de qualquer coisa. Pengoros perguntou o que eu acho que faz uma história, a técnica narrativa, o estudo da estrutura, a vontade de fazer uma história ou uma boa ideia. Bem, nada disso na verdade, o que faz uma história é escrever, né? A pessoa botar algo no papel, uma sequência encadeada de acontecimentos. Agora, o que faz uma boa história, pra mim a barreira inicial é a facilidade de leitura ou consumo. Basicamente, ter uma boa prosa ou quadrinização ou direção/animação. Com isso, você consegue se safar mesmo com um roteiro ruim ou ideias genéricas. Depois vem a dita alma do autor, que muitas vezes confundem com uma boa ideia, mas acho que é algo mais profundo que isso. É a mistura da ideia com a vontade incansável do autor de se expressar para o mundo. As técnicas narrativas servem tanto como uma base para manter tudo isso funcionando, inclusive se manifestam ali na parte da prosa, quadrinização e tal, e também para potencializar a história inteira e melhorar todos os aspectos dela. Acho que é isso que forma uma boa história. Alma e um refino narrativo. Por mais que seja uma parada surreal. Eu assisti O Menino e a Garça, por exemplo, e ele tem uma boa narrativa, apesar de ser bem esquisito. E eu vou comentar isso ou já comentei em outro vídeo meu. Vou deixar o link aqui embaixo caso eu já tenha feito o vídeo. Senpai perguntou o que eu acho do Aizen como antagonista de Bleach. Ele é bem marcante e essencial para a história, mas a partir do fim do arco do Ecomundo, o Kubo acabou prejudicando ele e a obra ao mesmo tempo. O personagem meio que foi vítima do próprio sucesso, por assim dizer. Eu elaboro isso no meu vídeo analisando a Guerra de Karakura, vou deixar aqui também. Chega em um ponto onde, pra mim, ficou até sem graça como ele tava sempre um passo à frente. Parecia mais que o Kubo estava um passo à frente, não o personagem. Ele como antagonista acaba por aí, mas continua presente na história de Bleach, e acho que tem potencial para agregar novamente, principalmente com o que rola no mangá e o que pode ser adicionado no anime. Lar Mortal perguntou sobre como analisar livros, se é diferente de como analiso mangás. Todas as mídias têm suas técnicas específicas, mas os padrões de contar histórias são os mesmos para todos. É o caminho mais eficiente para o nosso cérebro transmitir e absorver informação, por isso todas as culturas chegaram mais ou menos na mesma conclusão, mudando alguns detalhes contextuais. Pra mim, analisar livros é mais difícil ainda, pois temos a prosa que não é muito a minha praia e é absurdamente importante. Também temos a necessidade de diálogos muito mais bem pensados do que um quadrinho e por aí vai. E sobre o Kishotenketsu que você falou, isso é só um arcabouço, uma forma de enxergar o mundo. Você vai encontrar equivalências a isso no ocidente, mas meio que diferentes. Eu já falei muito sobre isso no terceiro vídeo aqui do canal. Dá pra pegar uma história oriental e botar nos moldes ocidentais, e uma ocidental e botar nos moldes orientais. Também dá pra botar uma técnica dentro da outra e por aí vai. Só que você vai perceber que algumas coisas vão mudando. São esses detalhes que dão a cara de cada tipo de mídia. Existem várias métricas para livros, algumas mais específicas só para eles, e outras comuns que sempre usamos por aqui. Curva de tensão, tentativa e falha, contraste, arco de personagem. Basicamente a origem de todas as técnicas narrativas está nos livros. As técnicas vão basicamente ser as mesmas, mas vão mudar algumas coisinhas. Diário Galáctico perguntou que tipo de história eu gostaria de criar. Gostaria de tentar de tudo um pouco, mas se fosse pra ter uma franquia mesmo, gostaria desses temas. Fantasia medieval de ação, bem shonen. Fantasia urbana de ação e drama, uma junção de Fate com Blue Exorcist e Steins Gate. E um isekai de MMORPG de ação e drama, comentando quem somos, pra onde vamos e com muita pancadaria. Tipo um dot hack junto de um Log Horizon. Pengoros perguntou se eu farei uma tier list de vilões de animes tipo a de protagonista. Provavelmente não. Fazer uma tier list de protagonistas é mais fácil por termos ele na obra o tempo todo. Vemos a escrita do autor e tudo mais. Vilões não têm esse tempo, e muitas vezes temos outras características para levar em consideração, tipo participação na trama, consequências, etc. Para fazer uma tier list dessas, eu teria que estar super afiado para discutirmos vários vilões. Talvez eu possa fazer uma tier list da minha opinião, mas uma 100% narrativa não rola não. Gusto de Silva perguntou o que eu acho de self-insert. É aquele negócio, se bem feito, que mal tem. O problema é que muitas vezes são usados de forma preguiçosa, com objetivos metanarrativos bem rasos e óbvios. Mas o Luiz Antônio de Assis Brasil fala no livro dele, Escrever Ficção, como observar pessoas do mundo real e as transformar em personagens é um método bem eficiente de escrever. Então, não vejo um problema em criar um personagem que é basicamente uma versão de você, de algum familiar e tal. É uma base boa pra começar, só dê mais algumas características marcantes e vai fundo. Senpai perguntou o que eu acho de Bleach em geral e por que as pessoas não veem a obra como algo maravilhoso. Eu amo Bleach, isso eu não escondo de ninguém, mas isso não me impede de ver as falhas que ele tem. Na verdade, eu cobro mais Bleach exatamente por ser o meu mangá preferido. Então assim, os vídeos de análise do canal de Bleach são descendo a lenha, mas elogiando o que tem que elogiar. É engraçado que tem uma galera que enquanto eu tô analisando as obras que eles gostam e falando bem, eles estão super felizes. Mas quando eu vou lá e uso os mesmos parâmetros pra falar que uma parada de Bleach foi bem feita, o povo começa a chorar nos comentários, é muito esquisito.
Mas eu acho que tiveram certas coisas além dos problemas da escrita de Bleach que prejudicaram a franquia. E a gente vê isso com alguns outros animes também. Mas vamos lá. Algumas coisas bem hardcore aconteceram com o autor, em relação a receber ameaça de morte no seu endereço pessoal, que é super protegido pelos japoneses, ataques virtuais constantes por questão de chip ou morte de personagem, foi assim que o Byakuya não morreu inclusive, era pra morrer, mas deu uma merda colossal. Algo parecido aconteceu com o autor de Tokyo Ghoul, se eu não me engano, onde a orientação sexual de certo personagem não era o que os fãs esperavam e aí deu um problema enorme. Em relação à morte, acho que também rolou com Kishimoto de Naruto, que era pro Kakashi morrer na invasão do Pen. Mas esses são rumores que eu não tenho certeza, mas o do Kubo é verdade. Teve a má relação do autor com os editores, problemas de saúde graves e tudo mais. O cara fez o arco dos Soulbringers e o final inteiro com o tendão do ombro rompido. E aí acabou gerando vários problemas. O autor de Boku no Hero tá com algo parecido. Ele tá muito mal de saúde, mas ele quer acabar a obra o mais rápido possível. Coisa de japonês, vai entender. Mas isso não remove os problemas que o autor tem, como ser sutil demais em uma revista shonen, ter uma história que precisava se focar no interno do protagonista, mas dividir a tela com mais de 40 personagens relevantes constantemente, e por aí vai. Então acho que Bleach é uma obra conturbada, tanto dentro quanto fora da história. E sobre as pessoas não verem Bleach com os mesmos olhos de outros shonens da moda, é uma junção de motivos. Tudo isso que eu falei tá incluso, e o anime original tem uma animação e uma direção fraquíssimos. Eles têm fillers no meio de episódios canon que destroem o ritmo. Tudo que o mangá ousa em composição visual, o anime meio que joga fora. A adição de diálogos e cenas muito repetitivas e chatas. Sabe o famoso Kurosaki-kun? Então, é coisa do anime. O mesmo vale pro clima romântico do Ichigo com a Rukia. O diretor da época mesmo falou como ele fazia o possível para eles ficarem como um casal, enquanto literalmente não incluía cenas com a Orihime. Animes ruins também foram um problema pra Naruto e One Piece. Só que One Piece conseguiu se safar por fazer uma transição para um novo tipo de fandom. Esse fandom de YouTube que discute isso e aquilo. É uma galera que esmiuça os mínimos detalhes. Kanji, coisa no background, foreshadow, teoria, toda essa maluquice. E muitas vezes eles estão certos, porque o Oda realmente é muito bom. Mas quando você propõe pra fazer isso com Bleach, por exemplo, eles torcem o nariz, sendo que o Kubo é calígrafo, e o cara inclui vários detalhes onde a gente não percebe. Naruto também virou alvo de hate constante, e Dragon Ball também. Duas obras que não conseguiram transicionar direito, e que foram vítimas dos primeiros canais que falavam de anime, tanto no Brasil quanto na gringa, onde era só a opinião de alguém que acabava sendo amplificada. Como em Bleach a galera tava bem satisfeita com o final, acabou juntando tudo isso e xablau. E tem um ponto extra que piora as coisas. Bleach é japonês demais, e o Kubo é um famoso artista bem artista, sabe? A obra adentra muito em cultura japonesa de forma implícita, e isso é ignorado aqui. Mitama, Sansara, haikus, características sociais de personagens como Byakuya e os nobres, Ikkaku e os monges e por aí vai. Tudo isso se perde quando vem pra cá, não é à toa que o público asiático e mangakas mantém Bleach em alto nível, principalmente pela quadrinização e composição absurda. Enquanto aqui tudo foi resumido a poderzinho. Mas é complicado defender o Kubo, porque ele já falou abertamente que ele bota coisa implícita pra ver quem descobre, e muitas vezes é só pra ele, ele não quer que ninguém descubra por enquanto. É o tipo de coisa que ele disse que vai falar um dia e todo mundo vai perceber que tava lá. E realmente tiveram coisas que o povo só descobriu 10 anos depois do mangá acabar. Assim fica complicado, né? O Foca Animada me perguntou de onde veio a inspiração para fazer esse canal. Eu tentei 4 outros projetos que deram errado, inclusive 2 empresas que falharam antes mesmo de começar. YouTube foi a última aposta, e só existe porque um amigo meu insistiu, falando que o conhecimento que eu tinha não se encontrava no YouTube. Guts perguntou meus 10 animes e mangás favoritos. Cara, isso é muito difícil pra mim, tá sempre variando, eu nunca fico pensando sobre esse tipo de coisa realmente. Então vou dar meu top 5 anime e mangá que eu pensei agora. Animes. Em primeiro, Tengen Toppa Gurren Lagann, segundo, Steins Gate, terceiro, Vinland Saga Season 2 especificamente, quarto, Digimon Adventure original, quinto, Sousou no Frieren. Mangás. Primeiro, Bleach, segundo, Vagabond, terceiro, Berserk, 4, Sousou no Frieren, quinto, Dragon Ball. Mas é o tipo de coisa que varia sempre. É capaz de um dia eu estar refletindo sobre algo e mudar esse ranking, porque eu peguei uma obra que ressoou comigo, que falou de uma parada muito interessante, por aí vai. Vitor Corandim perguntou se tem diferença de escrita de japoneses e coreanos. Diferenças sempre existem, mas elas são elementos mais culturais ou superficiais, e estruturalmente são basicamente a mesma coisa. O Rai Araújo perguntou qual é o método que eu acho mais prático para escrever histórias: Snowflake, Story Circle, Jornada do Herói ou outro. Vamos lá, Jornada do Herói não é um método de escrever histórias em si, é algo mais que isso e também menos que isso. Eu entendo quem usa, mas em geral, pra quem conversa sobre isso, acho que falar desse jeito tira a perspectiva da pessoa sobre o que são técnicas narrativas e como as usar. O Story Circle é basicamente uma mega simplificação da jornada do herói, que é o que basicamente as pessoas usam quando falam de usar a jornada do herói pra escrever. De qualquer modo, são uma boa direção. Já o Snowflake é um passo a passo bem mais interessante que permite você de fato adentrar no processo de escrita. Mas ao mesmo tempo ele não te dá nenhuma estrutura narrativa, é só uma ordem ótima de planejamento e desenvolvimento. O método que eu prefiro é o meu. Resumindo de forma simples, minha maior dificuldade são personagens. Eu boto a barra bem alta pra mim mesmo e nunca tô satisfeito. Então primeiro tenho que entender o mundo onde tudo se passa, e essa é a parte que eu mais gosto de fazer.
Faço world building, então começo a colocar os personagens dentro desse mundo, e pensando nas consequências e tudo mais. Depois que eu tenho essa noção, escrevo vários bullet points com os acontecimentos mais relevantes da história. Ao mesmo tempo que faço isso, posso estar criando a ficha do personagem. Daí eu reviso a ficha do personagem, elaboro melhor suas histórias, arcos, conectando tudo e tal, reviso os bullet points e então expando cada ponto, criando quase que um resumo da história. Depois que isso é aprovado pela empresa, eu começo de fato a criar o roteiro da coisa. É uma junção de vários métodos basicamente. Bolinhas de Queijo perguntou sobre criar histórias com os inscritos. Olha, projetos com os inscritos só devem rolar quando eu estiver bem financeiramente, e pra isso o canal precisa crescer muito. Então dá o like e se inscreve aí, pô. Fazer história com vocês, criar RPG, essas coisas todas só vai dar pra fazer bem no futuro. Então que tal a gente adiantar isso aí, hein? Compartilhe o canal com um amigo. Mob perguntou o que eu acho de arcos de treinamento e qual a melhor forma de usar. Esse é o tipo de coisa que não tem uma resposta, tudo depende de como é feito. Idealmente, arcos de treinamento são especialmente legais quando envolvem o crescimento do personagem em si, não só dos seus poderes. Isso normalmente está envolvido com o arco narrativo do personagem, e também com o andamento da trama e o crescimento de tensões, consequências e expectativas. Então seria isso aí. O Guilherme Henrique perguntou sobre dicas para começar uma história de fantasia. Olha, isso é um assunto bem amplo, mas em geral, saiba o diferencial da sua história. É um mundo muito louco? É uma trama muito elaborada? É um personagem muito complexo e interessante? Descubra isso e invista nesse ponto. Se o seu personagem é o foco, não adianta ficar expandindo o mundo à toa, entende? Mas como sei que vocês gostam de deixar o mundo mais legal, pense assim quando imaginar uma cidade no mundo de fantasia. Pense que você é um turista lá. Quais são todos os pontos interessantes e chamativos que você poderia visitar? Locais históricos, personalidades importantes, etc. Agora, imagine que você mora lá, e pense nos pontos desconhecidos, nos problemas incômodos, dificuldades, relações sociais. Um exemplo, pensa numa cidade tipo Veneza. Todo turista acha lindo e romântico. Vemos canais, barcos, pontes enfeitadas. Mas você que mora lá sabe que fora do centro turístico é onde o esgoto é jogado na água. As coisas fedem, a umidade mofa tudo, quando chove muito a água sobe e alaga as calçadas. E aí, como uma pessoa lida com todos esses problemas no dia a dia? Quais atitudes ou invenções curiosas eles arranjaram para continuar vivendo assim? Super Malco Vitor perguntou se eu falarei de Pirates, um mangá BR. Quero falar sim, inclusive pretendo trazer mais mangás nacionais também. Conheço Pirates desde 2008, já comentei no meu vídeo falando sobre minha experiência de 10 anos de mangá nacional, de 2010 até 2020, vou deixar o link na descrição. Ravel perguntou como eu consegui um emprego de roteirista. Então, minha história na área é diferente do normal, comentei nesse outro vídeo aqui. Nossa, tá tendo um monte de referência, mas é sério, tem muito assunto se você quiser se aprofundar. Mas pelo que conversei com a galera da empresa onde eu trabalho, o que importa muito é portfólio e uma conversa pra saber se você não é um maluco ou difícil de lidar. Cursos bem vistos na área também ajudam. Imagino que deve ser parecido pra outros lugares. Dreanart perguntou qual o meu anime ou mangá favorito do ponto de vista narrativo. Como eu falei, meus favoritos mudam o tempo todo, mas recentemente um anime que me deixou sem palavras de tão bom que era narrativamente foi Vinland Saga Season 2. Marcelo B perguntou se já pensei em participar de concursos japoneses. Sim, já pensei, mas raramente, entenda basicamente nunca, há concursos de roteiro em inglês. Só de mangá em si, aí eu precisaria de uma dupla. Fora que como estou trabalhando no YouTube e na Statera, acaba que minha energia criativa vai pro ralo, já que sempre estou escrevendo e fazendo histórias. Angelica perguntou se é possível fazer histórias boas baseado apenas no que assistimos. Cara, depende do que você considera bom. E estatisticamente, eu acho que vai ser ruim. Então, escreva sobre o que você entende, o que você quer expressar, não sobre o que você assiste. Quanto mais você viver aquilo em si, mesmo que indiretamente, melhor você vai se inspirar. Exemplo, você tá fazendo um mangá medieval histórico, mas não tem como reviver isso direito, ou é muito fora de mão, em uma feira, esse tipo de coisa. Mas se você luta alguma arte marcial, talvez você compreenda um pouco da adrenalina da luta, da ansiedade e nervosismo, e isso pode te ajudar a compor algumas cenas. Ou pegar esse sentimento e transportar para outras áreas. Histórias não nascem do que consumimos, nascem do que sentimos. Felipe Augusto perguntou se vou fazer mangá do Pocket Bravery, ou se eu tenho uma história original própria. O Pocket é da empresa, tudo depende deles. Sei que eles gostam dessa ideia, o negócio é a grana. E histórias originais sempre temos, mas nunca de fato construí elas para serem consumidas, mas já joguei algumas delas em RPGs com os amigos. O canal S perguntou se prefiro jogar RPGs autorais ou campanhas oficiais. Eu nunca joguei ou mestrei uma campanha oficial na minha vida. Acho que isso responde sua pergunta, mas sendo sincero, gostaria de experimentar, sempre há algo que aprender com elas. O Tassilo perguntou se eu já parei uma história na primeira página. Acho que sim, mas não me lembro por que nem qual foi. Mas um amigo meu falou que eu não precisava pagar minha parte do Uber se eu lesse o primeiro capítulo de Eminence in the Shadow. Se me lembro bem, cheguei na 5ª página, fechei o mangá e paguei o que devia.
Agora, falando sobre futuros vídeos do canal, vou fazer um jogo rápido. O Pimpão perguntou se terá mais vídeos de Berserk. Essa resposta vale para todas as análises de arco, e infelizmente eu só perdia dinheiro e tempo fazendo elas. A única que realmente valia a pena e dava retorno era de One Piece e também de Bleach. Mas mesmo assim, eu não as abandonei, só pausei. Depois que terminar One Piece, vou ir finalizando uma a uma. Manter um tema mais constante é algo que o YouTube recompensa. Então calma que volta. O usuário Ninguém perguntou se eu falaria de Vagabond e Real futuramente. Vagabond sim, Real não sei, mas quero ler. E agora começam as respostas rápidas. Evangelion, talvez, mas me sinto um impostor, pois já vi vídeos incríveis na gringa que me representam totalmente. Então vai ser difícil. Kingdom, provavelmente eu vou falar sobre, não garanto análise de arco. Romance, eventualmente sim. O problema é que meu público aparentemente só consome vídeo de One Piece e Jujutsu Kaisen. Vou ter que lançar o Narrativa no Shoujo. Cess perguntou se vão ter mais vídeos técnicos no canal e se eu estou aceitando analisar histórias. Pretendo trazer mais vídeos técnicos sim, e eu cheguei a abrir mentoria no ano passado e foi muito legal, todos ficaram bem felizes, mas atualmente não estou com esse serviço disponível. Naruto, eventualmente, quero completar o Big Three. Dragon Ball e Z, eventualmente terá. Dragon Ball Super, já fiz, link abaixo. Eita, foi muita coisa e não deu pra responder geral. Talvez seja melhor eu fazer mais vídeos assim. O que vocês acham? Uma vez por mês fica bom, né? Me digam aí nos comentários. Aproveita pra dar like no vídeo e é isso aí, falou! E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.